Bom, retomando, né, do artigo 187, o que eu tenho de lembrar para vocês aqui é que anteriormente à emenda constitucional número 20, a aposentadoria era por tempo de serviço. A partir da emenda 20, a aposentadoria passa a ser por tempo de contribuição. Quando nós temos a pessoa se aposentando adiante da emenda 20, é possível que essa pessoa aproveite períodos de tempo de serviço, né, anteriores à emenda 20 para contar como tempo de contribuição, sim. Mas o que ele nos chama a atenção aqui é que muitas vezes a pessoa, quando, né, tem a mudança no tratamento jurídico através da emenda 20, das alterações da emenda 20, a pessoa já tem implemento de condições para se aposentar. Ela já poderia se aposentar porque ela já cumpriu todos os requisitos exigidos para a aposentadoria conforme a legislação em vigor até a mudança da Constituição. Então, essa pessoa, ela pode, adiante no tempo, como nós vimos aqui, essa pessoa, ela pode ter requisitos cumpridos antes da emenda e pode requerer após a emenda. Se ela continuou trabalhando, vejam que ela pode ser uma pessoa que tinha salários de contribuição aqui, salários de contribuição aqui, salários aqui, continuou trabalhando. Mas ela pode entender, né, de que quer se aposentar nesse momento aqui e ela quer usar a regra anterior à da emenda 20. Ela requer adiante da emenda, mas como ela tinha tudo que era necessário, os 30 anos de tempo de serviço, ela pode se aposentar conforme as regras anteriormente em vigor. Para ela, né, utilizar essa prerrogativa, ela vai ter que fazer um cálculo também à moda antiga, usando, né, os 36 salários para fazer a média e usando os 36 salários daquele período onde ela implementou as condições. E esses salários aqui, pós-emenda 20, ela pode usar esses aqui? Não. Ela só pode usar os salários daquele período anterior à emenda 20. É isso que nos diz o artigo que nós acabamos de ver, tá? Então, esse artigo nos diz que é assegurada a concessão de aposentadoria a qualquer tempo, a pessoa pode requerer a qualquer tempo, nas condições previstas na legislação anterior à emenda 20, aquele segurado do regime geral que até 16 de dezembro tenha cumprido todos os requisitos para obter essa aposentadoria, tá? Então, quando da concessão dessa aposentadoria, com base na regra anteriormente em vigor, o tempo de serviço vai ser considerado até 16 de dezembro de 98. Então, eu não considero também o tempo posterior, já que eu quero fazer o cálculo à moda antiga. E a renda mensal inicial será calculada com base nos 36 últimos salários anteriores àquela data. Agora, esses 36 últimos salários vão ser reajustados pelo mesmo índice aplicado aos benefícios até a data da entrada do requerimento. Tá? Então, o que eu faço aqui? Eu calculo tudo para cá, usando esses salários, tá? Mas eu vou depois, né? Salários aqui, na verdade, como eu vou fazer o cálculo aqui, eu trago esses 36 salários para cá, todos atualizados. Então, eu faço o cálculo com base, né, naqueles salários lá do momento do implemento da condição, antes da emenda 20. Trago esses salários antigos, que são os únicos que eu posso usar na média, atualizo até o momento do requerimento, jogo na média e calculo o benefício que só vai ser pago a partir da data da entrada do requerimento, tá? Voltando para o artigo 188. Esse artigo 188, ele também fala de uma transição, tendo em vista a mudança provocada pela emenda 20. Até a emenda 20, a aposentadoria era por tempo de serviço. A partir da emenda 20, a aposentadoria por tempo de contribuição. Até a emenda 20, existia a figura da aposentadoria por tempo de serviço proporcional, onde eu encontrava o segurado se aposentando proporcionalmente com 30 anos de tempo de serviço e a mulher com 25 anos de tempo de serviço. A emenda 20, ela vai acabar com esse benefício para quem entra dali para frente. Aqueles segurados do regime geral que entraram no regime a partir da emenda 20, não adianta nem querer se aposentar proporcional. Primeiro que não se aposenta por tempo de serviço, é por tempo de contribuição. E não se aposenta proporcionalmente mais
o homem com 30, a mulher com 25. Então, essa vai ser a realidade para quem entrou a partir da emenda 20. Mas quem já estava no regime, quando saiu a emenda 20, tá, ainda manteve o direito de se aposentar proporcionalmente, ou seja, manteve o direito de se aposentar sem ter os 35 anos, o homem sem ter os 30 anos completos de contribuição à mulher. Então, essa regra de transição ainda permitiu, porque hoje ela não traz vantagem nenhuma, ela ainda permitiu que segurados já inscritos no regime geral pudessem ainda pleitear uma aposentadoria proporcional com menos de 35 ou 30 anos. Então, qual era a condição aí prevista? Qual é a condição que ninguém vai querer usar mais por causa do pedágio que vai ficar muito grande? Uma pessoa, para se aposentar proporcional, a primeira condição é que o homem, para se aposentar proporcional, tinha que ter 53 anos pelo menos. A mulher, 48 anos pelo menos, tá? E o tempo de contribuição não bastava ser 30 para o homem e 25 para a mulher. Para se aposentar proporcionalmente, tá, o segurado ou a segurada tinha que ter esse tempo, 30 o homem, 25 a mulher, mas tinha que pagar um pedágio correspondente a 40% do tempo que faltasse em 16 de dezembro de 98. Então, vamos dizer que uma pessoa, tá, ela tivesse, na hora que sai a emenda, é um segurado, esse senhor tivesse exatamente com 29 anos e 2 meses. Aí eu vou até mudar o pincel, que isso é muito claro. Aí esse senhor, quando sai a emenda 20, ele fica extremamente chateado, porque é o que ele pensa, poxa vida, com mais 10 meses, com mais 10 contribuições, eu me aposentava proporcional aos 30 anos de serviço e sai essa emenda, tá? E, assim, 16 de dezembro de 98, ele está pensando assim, sai essa emenda e agora pronto. Tá? Eu não posso mais trabalhar só 10 meses e me aposentar completando os 30 anos. Então, o que a gente vai, né, mostrar para ele? Quanto é o TF, o tempo que falta? Eu cliquei em outra coisa que não a caneta. Vamos lá. Qual é o tempo que falta para ele em 16 de dezembro de 98, já que ele estava com 29 anos e 2 meses? Para os 30 anos, faltam 10 meses. Então, o efeito da emenda 20 na vida desse senhor é o seguinte, em vez de trabalhar só 10 meses, ele vai ter que trabalhar 10 meses mais 40% de 10. Tem que trabalhar e contribuir. Então, onde ele só tinha que trabalhar 10 meses, ele vai ter que trabalhar 14 meses. Então, ele já tinha 29 anos e 2 meses, ele vai ter que trabalhar não apenas 10 mais um pedágio de 10, que dá 14 meses. Então, ele vai trabalhar 30 anos, não é isso? E 4 meses. Mas, ainda assim, ele conseguirá se aposentar com menos que os 35 anos, de forma proporcional. Mas eu tenho que fazer uma outra pergunta. Moço, o senhor, quando tiver seus 30 anos e 4 meses, o senhor já vai estar com os 53 anos de idade? Porque só aposenta proporcional se tiver a idade mínima, 53 o homem, 48 a mulher, o tempo proporcional mais o pedágio, ok? Vamos lá. O valor da renda mensal desse senhor, tá, que se aposentou proporcionalmente, vai ser de 70% do valor da aposentadoria, acrescido de 5% por ano de contribuição que supere a soma. Então, ele, na verdade, vai levar 70% do valor. Se com o pedágio ele conseguir trabalhar mais um ano, ele vai ter 75% do valor do que seria a aposentadoria integral. Aqui saiu meio maluco o parágrafo 3º, diz que o segurado que até 16 de dezembro tenha cumprido os requisitos para obter a aposentadoria proporcional somente fará jus ao acréscimo de 5% se cumprir o requisito previsto no inciso 1, né, que é a história da idade também. E o professor que perdeu o direito, professor universitário,
que perdeu o direito de se aposentar com redução de 5 anos no tempo, ele ainda assim preservou a possibilidade de acrescentar no tempo que ele já tinha, até 16 de dezembro de 98, tá? Um acréscimo de 17% do tempo o homem e de 20% a mulher. Então, eu tenho uma professora que ela tem, 25 anos, tá? Aí ela já teria se aposentado. Vamos botar aqui, só um pouquinho. Eu tenho aqui uma professora que ela tem 20 anos de tempo de contribuição e tinha a expectativa de se aposentar, segundo a regra anterior, aos 25 anos de tempo de contribuição. Sai a emenda 20 e diz: professora, agora a senhora só se aposenta com 30 anos de tempo de contribuição. Aí ela pensa: poxa, eu ia trabalhar só mais 5 anos aqui para completar os 25 e agora eu tenho que me aposentar com 30 e eu vou ter que trabalhar mais 10 anos. Então, essa professora ela vai ter a seguinte prerrogativa: esse tempo dela aqui vai ser acrescido em 20%. 20%, então, mais 20%, 20% de 20 daria 4 anos. Então, 20 vira 24, de modo que ela passa a ter não 20, mas 20 acrescido de 20%. Aí, dos 24 para os 30, só faltariam 6 anos. Então, ela não teria um grande prejuízo. Se fosse um professor, o tempo que ele já tem até 16 de dezembro de 98 é acrescido em 17%. Então, ele vai, superestimar esse tempo até 16 de dezembro de 98 para poder, trabalhar menor tempo e completar os 35 anos. Bom, para o segurado filiado à Previdência Social até 28 de dezembro de 99, é a data aqui da Lei 9876, a famosa Lei Bomba, inclusive aquele oriundo de regime próprio de previdência que vier a cumprir as condições exigidas para a concessão do benefício do regime geral, no cálculo do salário de benefício vai se considerar a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a no mínimo 80% de todo o período contributivo decorrido desde a competência julho de 94. Então, vamos lá. Se a emenda 20 em 98 foi um divisor de águas, nós temos outro divisor de águas que acontece no final de novembro de 99, que foi a famosa Lei Bomba 9876. Essa Lei 9876, ela cria o fator previdenciário, muda a forma de calcular os benefícios. Então, quem entra a partir de 28 de novembro de 99, já sabe que na hora de se aposentar por tempo de contribuição, aplica o fator, usa todos os salários de todo o período contributivo para escolher, os 80% maiores, 80% do período com os maiores valores. Mas aquele segurado que já se encontrava, tá, como filiado, no regime geral, antes dessa Lei Bomba, Lei 9876, ele também vai ter que entrar nessa nova forma de cálculo, não apenas usando os últimos 36 salários de contribuição. Ele vai ter que usar os salários de todo o período laboral, escolhendo 80% do período com os maiores salários. Só que o antigo só vai pegar salários para escolher os 80% maiores, só vai utilizar salários a partir de julho de 1994. Eventuais salários existentes anteriormente a julho de 94 não servirão para o cálculo do benefício. Pode servir para contar as contribuições como carência, como tempo de contribuição, mas os salários anteriores a julho de 94 não serão utilizados para calcular o salário de benefício. Eu só uso o salário de julho de 94 até a data do requerimento. Do período eu escolho 80% com os maiores salários. Se de julho de 94 até a data do requerimento a pessoa não tenha salários todos os meses, é uma pessoa que pagava contribuição, parava de pagar, pagava contribuição, parava de novo. Então, ela tem salários, tá, em parte do período apenas. Então, o que eu faço? Eu pego esse período de julho de 94 até a data do requerimento e obtenho, vamos dizer que sejam 150 meses. É o período que existe entre julho de 94 e a data do requerimento. Essa pessoa, nesse período de 150 meses, ela só tem 30 salários.
E como é que pode uma coisa dessa? Pode ser uma pessoa que tem muitos salários antes de julho de 94. Mas no período que vai de julho até a data do requerimento, que é um período que aqui no nosso exemplo seria de 150 meses, ela só tem 30 salários. Eu vou escolher 80% dos 30 salários e usar 24 salários? Não. Eu vou escolher 80% dos 150 meses, tá? Então, 80% dos 150 meses vai me dar 120 meses. Se ela tiver 120 meses, tá, com salários, eu escolho, né? É assim, se no 150 ela tiver salários todos os meses, eu escolheria 120 meses com os maiores salários. Se ela não tiver, né, salários em 120 meses, eu vou usando os salários que ela tem, até um mínimo aceitável, que é o seguinte: desses 150 meses, eu tenho que achar salários em 60% do período, que daria 90 meses com salário. Ora, se eu achar 90 meses com salário, que é os 60% do período inteiro, eu vou somar 90 salários e dividir por 90. Se nesses 150 meses eu achar menos do que 90 salários, eu vou ter que somar o que eu achar de salários e dividir por 90. Então, nessa conta aqui, eu faria o seguinte: eu teria um somatório que vai do salário de contribuição 1 ao salário de contribuição 30, que são os salários que essa pessoa tem no exemplo, e o meu divisor no meu exemplo teria que ser 90. Por quê? Porque 90 é correspondente a 60% do número de meses do período básico de cálculo. O período vai de julho de 94 até a data do requerimento, 150 meses, no nosso exemplo, tá? Se a pessoa, tá, tiver menos que 90 meses com salários, eu vou ter um decréscimo nesse cálculo, porque o meu divisor mínimo tem que ser obrigatoriamente correspondente a 60% do período. Quando a pessoa tem menos do que 60% do período com salários, esse valor tende a cair. Então, no exemplo, ela tinha 30 salários em 150 meses. Eu vou somar os 30 que ela tem, todos atualizados, mas eu só posso dividir por 60% do período. Então, não é média aritmética, porque eu não vou somar 30 e dividir por 30. Eu vou somar 30 e dividir por 90. Ah, meu Deus, e se der menor que o salário mínimo? Se der menor que o salário mínimo, aí diz que vem para o salário mínimo, tá? O fator previdenciário, isso é o parágrafo 1º. No parágrafo 2º, nós temos que o fator previdenciário, que foi criado pela Lei 9876, ele não foi aplicado, tá, totalmente quando saiu a Lei 9876 para aquelas pessoas que se aposentaram nos 5 anos seguintes. Então, quem se aposentou um ano depois da Lei 9876, de novembro de 99, faz a média, né, para achar o salário de benefício e não aplica o fator sobre o valor da média todo. Aplica o fator só sobre um pedacinho da média, tá? Então, aplica o fator só sobre 12,60 da média. Quem se aposentar 24 meses depois da lei ter sido publicada, vai fazer a média e vai aplicar o fator apenas sobre 24,60 da média. Até que 50 ou 60 meses depois, aí não tem escapatória, quem estiver se aposentando 5 anos após a lei bomba de novembro de 99, vai fazer a média e vai aplicar o fator sobre o total da média. E lembrar que eu só aplico o fator para a aposentadoria por tempo de contribuição e opcionalmente no caso da aposentadoria por idade. Vamos lá. No caso de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez, o salário de benefício é a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% do período desde julho de 94 até a data do início do benefício. Então, é igual, né? Eu só uso salários de julho de 94 em diante até a data do início do benefício. Fica garantido ao segurado que até a lei bomba, até o dia 28 de novembro de 99, que é a véspera da lei, tenha cumprido os requisitos para a concessão do benefício, o cálculo do valor inicial segundo as regras até então vigentes, considerando como período básico de cálculos 36 meses imediatamente anteriores àquela data, tá? Então, é sempre opção, eu tenho aqui, deixa eu ver se eu deixei gráfico para esse, não, tá aqui. Eu tenho aqui a Lei 9876,
tá? Que ela é publicada em 29 de novembro de 99. Então, como era que se calculava benefício antes, eu fazia cálculo com os 36 últimos salários. Daqui para frente, eu faço a média dos 80% maiores salários e tal. Então, se alguém, ao sair essa lei, já tinha todos os requisitos, tá, para se aposentar, pode, a qualquer momento no tempo, reivindicar a aposentadoria conforme as regras que estavam em vigor anteriormente à Lei 9876. Ressalva somente que o cálculo será feito com base nas regras da época, mas também com os salários daquela época. Vai utilizar os últimos 36 salários, tá, que antecederam lá o momento do implemento da condição. Bom, temos 2 artigos revogados. O artigo 188-E diz que o cálculo das aposentadorias concedidas mediante a utilização do critério estabelecido nos parágrafos 5º e 6º do artigo 13 obedecerá o disposto no artigo 188-A. E quando inexistirem salários de contribuição a partir de julho, aí o benefício a ser concedido é o de valor mínimo, tá? Então, aqui nós temos, né, como importante, nesse dispositivo, lembrar que quando não temos salários no período básico de cálculo, nós vamos considerar, né, o valor do salário de benefício como sendo de um salário mínimo. Tá? Então, aqui ele está dizendo o seguinte, que às vezes a pessoa, no artigo 13, aqui no referencial 13, o cálculo das aposentadorias concedidas mediante a utilização dos critérios estabelecidos nos parágrafos 5º e 6º do artigo 13. Então, esse artigo 13 é o que fala da manutenção da qualidade segurado, independentemente de contribuições. Então, diz que no caso de uma aposentadoria por tempo de contribuição e especial, a perda da qualidade não faz efeito. E também a perda não faz efeito quando for uma aposentadoria por idade, desde que o segurado, além da idade, tenha carência na data do requerimento. Então, veja aqui o que acontece. Eu tenho um indivíduo que ele tem 30 anos de contribuição, olha só, até junho de 1994. Tá? Ele poderia ter 35 anos de tempo de contribuição. O fato é que ele aqui, minha gente, quando ele vai requerer o benefício, ele passou 10 anos sem contribuir e ele vai ter 5 anos aqui de tempo de contribuição posteriores. Aqui houve a perda da qualidade, porque ele parou muito tempo de contribuir. Então, aqui, o que acontece? Ele não tem salários nesse período, tá? Não tem salários para poder jogar na média. Ele só vai ter 60 salários de contribuição num período longo. Quando eu vou fazer a média, me dá um valor menor que salário mínimo. Aí não tem jeito, o salário de benefício vem para o salário mínimo, tá? Não pode ter valor de salário de benefício inferior a salário mínimo. Vamos lá. Aplica-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 56 aos pedidos de benefícios requeridos a partir de 11 de maio de 2006, levando-se em consideração todo o período de exercício nas atividades citadas. Vamos ver o que temos aqui. Tá? O artigo 56 diz que a aposentadoria por idade é devida, né? No caso, após 35 anos de contribuição para o homem e 30 anos para a mulher. Deixa eu ver a referência aqui. Então, no parágrafo 2º, ele diz o seguinte: para fins do disposto no parágrafo 1º, que é a redução em 5 anos da aposentadoria do professor e da professora de ensino infantil, fundamental e médio, considera-se função de magistério aquela exercida por professor, em estabelecimento de educação básica e tal. Aí vamos ver aqui o que ele nos diz. Que aplica-se o disposto no parágrafo 2º aos pedidos de benefício requeridos a partir de 11 de maio de 2006. Então, eu vou considerar todas essas atividades para contar como tempo para o professor. Então, a partir de novo a data, maio de 2006, eu vou contar como atividade de professor a função de magistério, né, quando exercida em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluída, além do exercício da docência, as funções de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento
pedagógico também vão contar para compor os 25 para a professora e os 30 anos para o professor. Benefícios de legislação especial. O que é isso? Benefício, por exemplo, da pensão para as pessoas que são portadoras da síndrome da talidomida, a pensão para os dependentes das vítimas da hemodiálise em Caruaru. Então, benefícios de legislação especial pagos pela Previdência Social à conta do Tesouro Nacional e de ex-combatentes iniciados até 16 de dezembro de 98 serão reajustados com base nos mesmos índices aplicáveis aos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. A partir de 14 de outubro de 96, não são mais devidos os benefícios de legislação específica do jornalista profissional, do jogador profissional de futebol e do telefonista. E a aposentadoria especial do aeronauta, conforme prevista no Decreto-Lei 158, está extinta a partir de 16 de dezembro de 98, passando a ser devida ao aeronauta a aposentadoria como é concedida aos demais segurados, tá? É vedada a inclusão em regime próprio de previdência do servidor, tá? Né, de que trata aí o artigo 9º em todas as suas alíneas, servidor efetivo, servidor comissionado, né? Servidor efetivo sem regime próprio, né? Vem para o regime geral. Aqui seria o servidor comissionado, o contratado por prazo determinado para atender a excepcional interesse público e o empregado público. Então, é vedada a inclusão, voltando, gente, é vedada a inclusão em regime próprio de previdência do exclusivamente comissionado, do temporário e do empregado público, sendo automática a sua filiação ao regime geral de previdência. O servidor efetivo, quando tem regime próprio, é amparado por regime próprio, né? Mas o servidor efetivo, quando não tem regime próprio, vem para o regime geral. Agora, regimes próprios são criados para proteger servidores efetivos. Não posso, no regime próprio, querer proteger um servidor exclusivamente comissionado, um servidor contratado por prazo determinado, para atender a excepcional interesse público. Aos menores de 16 anos, filiados ao regime geral de previdência, até 16 de dezembro de 98, são assegurados todos os direitos previdenciários. E aproveitando, eu trago aqui um dispositivo que nós já examinamos, da Instrução Normativa 45, tá? Que foi alterado. Nós já passamos por esse dispositivo na aula em que tratávamos de filiação e inscrição. Temos aqui o seguinte, redação anterior. Observado o disposto no artigo 76, o limite mínimo de idade para ingresso no regime geral do segurado obrigatório que exerce atividade urbana ou rural do facultativo e do especial é o seguinte, tá? Então, aqui, tá? Essa era a redação anterior. Então, aqui diz que o limite mínimo de idade para ingresso no regime geral do segurado que exerce atividade urbana ou rural do facultativo, tá? E do segurado especial é o seguinte. Então, não tem mais essa referência ao artigo 76 da Instrução Normativa. Esse artigo 76 foi revogado, por isso que se tirou essa referência. O artigo 76 dizia assim: a atividade sujeita à filiação obrigatória, exercida com idade inferior à legalmente permitida, será considerada como tempo de contribuição a contar de 12 anos de idade, desde que comprovada mediante documento contemporâneo em nome do próprio segurado. Então, nada de contar esse período aqui, né, com idade de 12 anos. O que nós temos lá no regulamento é que aqueles que são menores de 16 anos, filiados ao regime geral até 16 de dezembro, vão ter todos os direitos. Por quê? Porque 16 de dezembro é a data da emenda 20, que muda a idade do ingresso no regime geral, que antes era de 14 para 16. A partir da emenda 20, só pode ser segurado obrigatório, né, e segurado facultativo a partir de 16. A única ressalva feita é que o menor aprendiz pode ter 14 anos, ele é segurado obrigatório como empregado. Tá? Então, para consertar essa possibilidade, está contando, né, tempo de contribuição de pessoas que trabalham, né, com idade desde 12 anos, foi feita essa alteração.
E, por fim, diz aqui no artigo 93 que o INSS deve rever aposentadorias concedidas de 29 de abril de 95 até a data da publicação do regulamento, que é maio de 99, com conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum, considerando-se a legislação vigente quando do cumprimento dos requisitos. Então, por exemplo, se aquela época a atividade era considerada como especial, tá? Nós vamos ter a conversão de especial em comum para aquele período, mesmo que hoje aquela condição não desse mais direito à aposentadoria especial. Refazendo, a partir de 29 de abril de 95, eu já não considero atividade apenas, eu tenho que considerar a efetiva exposição ao agente nocivo para dar o direito à aposentadoria especial. As aposentadorias por tempo de serviço especial e as certidões de tempo de serviço com cômputo de tempo de serviço rural concedidas ou emitidas a partir de julho de 91. Então, aqui é uma determinação para rever benefícios. E aqui, enfim, eu boto uma carinha bem feliz, porque acho que agora acabou mesmo. Acabou a Lei 8.213 e a parte do regulamento com comentários sobre, né, benefícios, tá certo? Isso não quer dizer que a gente vá abandonar os benefícios, que a gente não tenha que voltar mais adiante. Nós vamos ter que voltar. Por exemplo, eu estou devendo a vocês a pesquisa externa, existem algumas, né, ressalvas que têm que ser mais detalhadas, e eu volto a falar desses assuntos mais adiante. Mas a partir da próxima aula, nós já estaremos examinando a Lei 8.212. Ah, por que eu não faço logo as ressalvas agora? Porque a gente tem que andar de uma forma mais rápida para poder verificar aquela parte inicial da Lei 8.212. Eu sei que os cursos não são direcionados para concurso, mas eu sei que eu posso trazer mais conteúdo para o auditor fiscal do trabalho. E mais ainda, o INSS está chegando, então eu preciso ter a matéria arrumadinha até um dado ponto e depois eu vou fazendo as complementações, viu? Então, próxima aula, Lei 8.212. Começaremos a comentar artigo por artigo. Até lá!